Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira trazendo assuntos de ansiedade e depressão. A gente sabe o crescimento de pessoas com sintomas de ansiedade e depressão tem aumentado cada vez mais. E baseado nesse aumento, um cuidado maior, uma atenção maior, tanto em relação à pessoa que está passando por isso e as pessoas que estão ao redor. A estatística ela revela que em 2030 muitas pessoas, em grande maioria, vão ser diagnosticadas ou com ansiedade ou depressão ou os dois sintomas juntos. A pergunta é, de que lado você quer estar? Das pessoas que não são diagnosticadas ou que serão diagnosticadas? E mais especificamente nessa live de hoje, a gente vai estar falando sobre a questão da depressão em relação aos adolescentes. É uma faixa etária, Noélia, seja bem-vinda, que requer uma atenção, da informação, tem uma série de questões da própria idade, várias inseguranças sobre o seu próprio corpo, sobre a aprovação. É uma fase, né, complexa, mas que seja pai, mãe, seja o próprio adolescente, é preciso aprender a passar por essa fase. Então, depressão na adolescência é coisa séria. Não é porque é adolescente que o sintoma vai ser amenizado. Pode ser, em alguns casos, leva até a suicídio. Então, o número de jovens deprimidos, ano após ano, vai crescendo. E aí você vai conhecer os sintomas, os tratamentos, o que fazer em família para contornar o problema. Eu já vou pedir para vocês compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e dessa forma você vai estar informando para o Instagram que é um conteúdo de relevância. Então, curte, né, faz foguinho, curte essa live, compartilha para mais pessoas, para que realmente o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. Da adolescência, somos todos sobreviventes, né? Todos nós, você que já passou da adolescência, você é sobrevivente, você conseguiu sobreviver à adolescência. Então uns mais, né, outros menos, né, seja mais consequências, outros menos consequências, mas uma boa parte sobreviveu a essa fase. Então, para uma mãe, o mais importante, o primeiro passo, o que é o primeiro passo, é a primeira palavra, o primeiro dente, né? Dentro desse processo aí, é uma pessoa, uma adolescente, e aí trazendo um pouco a perspectiva de uma mãe. E nesse caso, na questão da adolescência, o que existe também é um momento em que sua cria descobre o vazio. Então, saber aguentar e escutar a dor do filho sem tentar calar com coisas o que não pode, né, ser calado com alguma coisa, é um ato profundo de amor. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Na adolescência, existem dores. E você, mãe, você, pai, é preciso escutar, ter esse lugar de escuta, do que querer tapar essa dor, ou maquiar ou não querer ver essa dor desse adolescente nessa fase, que existe. Então é a dor dos filhos. Então essa talvez seja as maiores tarefas para os pais ou as mães de quem tem filhos na puberdade. Então a fase do nem criança e nem adulto marcam o início de uma série de transformações avassaladoras. Então não é por acaso que serve como pano de fundo para esses indivíduos em formação enfrentarem uma doença que até pouco tempo atrás parecia coisa de gente grande.
que é a depressão. O problema não só existe, como já é bem prevalente no universo, né, do adolescente. Atinge 1 a cada 5 jovens entre 12 a 18 anos. Então, nessa faixa etária que é considerada aqui no Brasil. Então, há uma lista de motivos por trás desse panorama tão assustador. Eu vou relatar alguns possíveis motivos que podem levar a isso. Um dos pontos é questões sobre sexualidade. Segundo ponto é dificuldade em lidar com as frustrações. É uma fase que tem muitas frustrações. Há uma perda e há um ganho, ou seja, em curto espaço de tempo não dá tempo de elaborar isso. Então você entende, você que está assistindo, você que é mãe, você que é pai, né, você que tem adolescente próximo, você que é professora, né, de adolescente, você entende que essa transformação é feita e de forma muito rápida de uma fase para outra. Então não dá tempo de elaborar isso. E juntando a isso o bullying, que é bem discutido nas escolas, entre os amigos, o bullying também. Então, além da pressão pela a escolha da carreira e por um bom desempenho na escola, estão também a base de conflitos que podem funcionar como agravantes. E aí, de acordo com um profissional da área da psiquiatria, existe transtorno afetivos na infância e adolescência. As formas de diagnóstico também estão se aperfeiçoando, facilitando a identificação do quadro. Só que, para a intervenção ocorrer mais cedo possível, tem um profissional imprescindível nesse roteiro, que é o pediatra. As consultas de rotina proporcionam um contato maior com os pacientes e os seus familiares. Então, nelas dá para perceber alterações iniciais, muitas vezes sutis, e para fechar o diagnóstico, os profissionais devem estar alertas a par das características do distúrbio. Então, mais um alerta para você que é pai e mãe, é preciso ficar atento desde cedo, desde quando esses adolescentes são crianças, porque também dá um indicativo o que vai aparecer na adolescência. Em alguns casos é possível você interceder de forma precoce. Só que isso nem sempre acontece, né? Esse diagnóstico, esse acompanhamento, esse observar. Dados mostram 2 em cada 3 médicos não identificam o quadro. Como consequência, adolescentes acabam passando por essa tempestade sem um tratamento. Para evitar esse desfecho, a Associação Americana de Pediatria, AAP, resolveu atualizar diretrizes que estavam há 10 anos sem revisão. Um dos objetivos é ajudar os profissionais a rastrearem a doença. Reconhecer a depressão na adolescência é mais difícil porque, nessa fase, todos mudam seu comportamento naturalmente. Então é a fase que em si o comportamento já muda. Então, com isso, fica mais difícil fazer qualquer diagnóstico, o que pode refletir em maior isolamento. E para essa situação ser considerada normal e saudável, precisa vir intercalada com momentos de convívio. Não é só a pediatra que tem a incumbência, né, de olhar a garotada com essa atenção. Muitas vezes o adolescente quer pedir ajuda, só que não sabe como. Ele se sente julgado, diminuído pelos pais, pelos colegas. Não é à toa, entre as recomendações do APP, né, que é a questão da pediatria, está justamente o maior envolvimento da família no mundo do jovem. Para isso, o primeiro passo é desvincular do termo aborrecente. E às vezes o jovem começa a aborrecer os pais por demandar mudança no sistema
de interação familiar, isso não significa que eles estão errados. Então vamos falar um pouco sobre o diagnóstico e o tratamento da depressão juvenil. Mais difícil do que notar a dor dos filhos é reconhecer que esse sentimento é tão limitante que exige sim um acompanhamento especializado. E esse momento é um divisor de águas. Ora, se a depressão em adultos é tão devastadora, imagine entre a turma que está só começando a vida. O adolescente é mais intenso e impulsivo, por isso não tem experiência para tomar decisões claras e nem capacidade de enxergar em longo prazo. Daí os riscos associados à doença, principalmente quando ela não é oficialmente diagnosticada, torna-se mais preocupante ainda. A condição, cabe lembrar, afeta o corpo inteiro. A depressão aumenta o risco cardíaco, traz uma ameaça real de suicídio e exemplifica aqui, eu estou exemplificando para que vocês entendam. Então, sem contar o isolamento, que faz que a meninada perca a experiência de interação social, fundamental para a formação da personalidade. Para muitos pais, o susto do diagnóstico vem acompanhado de outro temor, o de o filho precise do tal medicamento, tarja preta, em seu tratamento. Então, mas esse medo não tem razão de existir. Então, em alguns casos, dependendo da gravidade desse adolescente, vai ter remédio. O psiquiatra vai passar remédio. O remédio dá, muitas vezes, um espaço de respiro ao indivíduo que luta contra situações além das suas forças. Não quer dizer que ele precisará usar o resto da vida. E aí vem algumas coisas relacionadas a esse tema, que é depressão, sintomas, diagnóstico, prevenção e tratamento. Existe uma epidemia de depressão e também vou apresentar para você a depressão bipolar. Você conhece a depressão bipolar? Eu vou estar falando aqui para vocês um pouco. É claro que sozinhos os comprimidos não deixam o dia a dia colorido como um passe de mágica, tá? O remédio não é um passe de mágica. Se você só tomar a medicação e manter os gatilhos ativos, a depressão não vai melhorar. Então é preciso uma intervenção de um psicólogo, de um profissional da área emocional. Porque se os gatilhos continuarem, se você não souber, ou se a pessoa que está depressiva não souber lidar com os gatilhos, ele vai tomar remédio e vai continuar entrando nas situações onde tem gatilho. E aí a coisa não vai andar. Melhor tratamento é sempre aquele que é considerado múltiplas abordagens. Independente da severidade, a psicoterapia é fundamental para que as crianças e adolescentes aprendam a lidar com sentimentos ou acontecimentos dolorosos que originaram da depressão. Então, fora do consultório, o desejável é que todos que convivem com o jovem deprimido consigam estar presentes para auxiliá-lo a encarar a fase conturbada. Cercado de cuidados, ele passará a enxergar o amanhã com muito mais otimismo. E aí vem uma coisa para que eu e você, todas as pessoas que assistirem essa live, ficarem atentos. Sinais que vão denunciar, que denunciam a depressão. Primeiro ponto é isolamento. Quando o jovem prefere ficar o tempo todo no próprio quarto a sair do que interagir com os amigos, é bom investigar. Nervosismo, é normal se irritar. Mas se esse comportamento se mantém por longos períodos, é indício que algo não vai bem. Dores sem fim, cabeça, estômago, costas, articulações doloridas ligam o alerta. Cansaço constante, letargia e exaustão também. Fã do perigo é um outro indicativo que a coisa não vai bem. Ter condutas arriscadas, viciantes, pode ser uma forma de buscar alívio ou de se distrair da dor. Notas em queda, desempenho escolar ruim,
reclamações da postura. Nesse ambiente indica que a doença pode estar se instalando. Aí vem outros aspectos para que você fique ligado. A exploração da ansiedade entre os mais jovens. Estudo aponta que a depressão pode desencadear artrite reumatoide. Metade dos casos do transtorno mental surge até os 14 anos. Como evitar isso? São algumas temáticas, tá? E aí eu vou trazer algo bem interessante para vocês. O fim da linha. Se a depressão não for tratada, pode levar ao suicídio. E as taxas entre criança e adolescente que têm submetido significativamente a isso é muito alto. Então, de 2000, eu vou trazer dados mais antigos para você ter ideia de crescimento aqui, tá? Então, de 2000 a 2015, as mortes desse tipo aumentaram 65%. Dos 10 aos 14 anos, 45%. De 15 aos 19 anos, mais do que a alta de 40% em média a população geral. O jovem não sabe lidar com a frustração da vida, ou deixa de enxergar a luz no fim do túnel mais rápido. A impulsividade própria da idade é um agravante. E os sinais de que existe um risco de o jovem tirar a própria vida pode ser mais claro do que se imagina. Frase como ninguém se importa se eu estou vivo ou morto, queria desaparecer, ou melhor seria se eu morresse, devem ser encaradas como um pedido de escuta para um sentimento de angústia incontornável. Então, se você ouvir alguma dessas frases, tem um sinal de alerta, tá? Possíveis estímulos com o surgimento da depressão na adolescência. Hormônios a mil. O turbilhão hormonal deixa os jovens mais impulsivos, só que muitas vezes eles não estão preparados para tanta intensidade. Muitas emoções, o adolescente tem dificuldade de reconhecer bem os próprios sentimentos e gerenciar é mais complicado ainda. Pressão escolar. Além do bullying, a cobrança pela escola, pela escolha de carreira, frustrações amorosas, insatisfação com o corpo entram em jogo. Perdido em si. Na juventude surge a necessidade de separação psíquica dos pais. O lugar deles se torna vazio e mais vulnerável. E aí vem a parte do traumas. Perda de alguém próximo, sensação de abandono, grandes cobranças pessoais também abrem as alas para a depressão também. Então assim, gente, eu quis trazer o máximo de informações ou de tópicos que a gente deveria se preocupar. Se você é mãe ou pai de adolescente, se você é professor ou professora, se você é avô, tem adolescente próximo, familiar, se você é amigo de uma pessoa, de um adolescente que tem depressão, o que eu quero enfatizar e chamar a atenção e levantar a bandeira aqui é que não é frescura, não é besteira, e se algum desses sintomas você observar, é preciso você intervir de alguma forma. É preciso levar ajuda para essa pessoa, para esse adolescente. E como foi dito lá no início, se você conseguir identificar quando criança, que o profissional, né, que pode ajudar nisso, é interessante ter esse diagnóstico precoce. Então, a minha intenção trazendo esse assunto sobre a adolescência, a depressão, né, que é uma coisa séria, de fato, tem crescido. Depois da pandemia, houve um crescimento exponencial. E saber que em 2030 muita gente vai ser diagnosticada de ansiedade ou depressão, isso também me assusta um pouco. Mas o grande ponto é que você pode fazer algo hoje, no presente,
Não simplesmente a gente vivenciar o problema, mas a gente pensar nas soluções e soluções preventivas para isso. A gente tem o conhecimento, a gente está vendo as informações e diante da informação, do conhecimento, o que é que você faz? O que é que você tem feito? Você tem se paralisado, tem ficado com medo ou de fato atuado na sua vida? Né? Tem o livro Poder da Ação. Existe um poder no agir, na ação que você desempenha na sua vida. Há um destravar na sua ação do que na zona de conforto, do que você permanecer no lugar que você está. Haja, né? Mesmo que no início você haja de forma errada, entre aspas, mas você está agindo, você em movimento, você tem mais chance de encontrar uma solução do que parado, inerte, diante da situação. Paralisado, porque às vezes a gente fica paralisado diante das situações difíceis, de decisões, e essa dúvida, essa insegurança só provoca mais insegurança, mais medo. Então, que você tenha consciência que você pode fazer mais, que você faça mais, além do que você acha que pode. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E eu espero que ajude o maior número de pessoas. E qualquer dúvida que você tiver, é só mandar mensagem aqui no direct, aqui nesse vídeo. Ou então no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube também, deixe seus comentários. E entre em contato por esse direct, ou entre em contato pelo comentário, que para mim vai ser uma satisfação. E se você não faz parte da comunidade de inteligência emocional, faça parte. Se você quiser fazer parte, lá tem conteúdos, vai te ajudar bastante com conceitos, é gratuito, né? Você deixa aqui nos comentários, fala, eu quero participar da comunidade de inteligência emocional, tá? Um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau, gente, até a próxima.